Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje para corrigir a última atividade do volume 1 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai corrigir as atividades referentes à semana 4. Então, quem tiver aí com material, com a apostila, peguem aí a página 100, tá beleza? Pessoal, uma dica super importante é que vocês assistam a aula de explicação do conteúdo da semana 4, que foi uma aula que eu montei para vocês sobre o protocolo de Kyoto e tal. Vai aparecer um cardzinho aí na parte superior do vídeo, aí é só clicar para você assistir a aula de explicação, tá? Então, bora para atividade, né? Colocar a mão na massa. Então, vamos lá, atividade 1. Analise cada uma das afirmativas. Em seguida, considere-as certas ou erradas. Para as afirmativas erradas, faça sua reescrita, tornando-as certas. Então, nós temos duas coisas para fazer, pessoal. A gente tem que julgar o que é certo, o que é errado, e depois a gente tem que reescrever as que são erradas, beleza? Então vamos lá. Os países mais industrializados e ricos são os que mais emitem gases poluentes na atmosfera, que ampliam ou causam efeito estufa. Beleza, certa, muito bem. Não precisa reescrever. Letra B. O protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, principalmente pelos países em desenvolvimento. Atenção aqui, principalmente pelos países em desenvolvimento, a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Não são os países em desenvolvimento. O objetivo central do protocolo de Kyoto eram os países desenvolvidos. Bora reescrever, pessoal. Então, vamos fazer a reescrita. Então, vamos lá. O protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir principalmente pelos países desenvolvidos a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Agora sim, então agora a reescrita tornou a frase certa. Então o protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, deixa eu corrigir aqui, reduzir, principalmente pelos países desenvolvidos, a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Muito bem. Os especialistas, letra C. Os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática são os mesmos nas diversas regiões do planeta. Esse são está tornando a frase errada. Eles não são os mesmos. Por exemplo, em alguns lugares o clima pode ficar mais chuvoso, em outros mais seco, em outros mais quente, né? Então, a mudança climática, ela não vai acontecer da mesma forma para todas as regiões. Então, vamos à reescrita da frase para torná-la verdadeira. Então, os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática não serão, vamos deixar não são, né? Não são os mesmos nas
diversas regiões do planeta. Ficou bonitinha, reescrita, então os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática não são os mesmos nas diversas regiões do planeta. A atividade 1 é moleza. Vamos para a atividade 2 agora, pessoal. O efeito estufa é um fenômeno natural, sim, quem assistiu a aula de explicação viu, e fundamental para a manutenção da vida no planeta. Entretanto, quantidades excessivas de GES, que são gases de efeito estufa, na atmosfera, podem elevar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O protocolo de Kyoto, como é que Kyoto está escrito? O ideal é escrever Kyoto assim, tá? Propõe um calendário pelo qual os países signatários têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012 em relação aos níveis de 1990. Então, é uma tentativa de voltar aos níveis de GES à década de 90. Explique quando... Vamos grifar então, olha. Explique quando e como o agravamento do efeito estufa promove o aquecimento global, causando danos a várias regiões do planeta. Então, primeiro eu vou explicar, depois a gente constrói uma frase bem legal para nossa resposta. Então, olha, a gente tem que entender esse quando, principalmente com o advento da industrialização. No século XVIII, nos países ricos, e no século XIX e XX, nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Por quê? Porque com a industrialização e com o desenvolvimento dos automóveis, a emissão de GES, gases de efeito estufa, ficou maior. Então, esse quando aí é a partir do século XVIII, mas principalmente nos séculos XIX e XX e continua no século atual, que é o XXI. E o como? O quando é isso, mas e o como? O como acontece quando a radiação solar emitida pelo Sol, né? Lógico, a radiação solar emitida pelo Sol fica mais concentrada na atmosfera, o que eleva a temperatura do planeta. E por que ela vai ficar mais concentrada na atmosfera? Porque os GES, em maior quantidade, concentrados na atmosfera, vão reter essa radiação. Agora é construir uma resposta bacana, fácil, a partir dessa explicação. Então, vamos lá. Então, com o advento da industrialização, séculos 18, 19, bom? E com o desenvolvimento dos automóveis, houve a ampliação da emissão dos GES. Não vou ficar escrevendo gases de efeito estufa. Vamos colocar só GES. Eu resumi. Houve ampliação dos GES. Então, esse é o nosso quando. Agora, vamos ao nosso como. Então, dessa forma, a radiação fica mais concentrada na atmosfera, o que eleva a temperatura no planeta Terra. Lindo! Vamos ver como é que ficou. Olha, facinho. Então, com o advento da industrialização, séculos 18 e 19, e com o desenvolvimento dos automóveis, houve a ampliação da emissão dos GES. Dessa forma, a radiação solar fica mais concentrada na atmosfera, o que eleva a temperatura no planeta Terra. Então, até o ponto aqui é o quando. Daqui em diante é o como. Vamos para a atividade 3 agora. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo.
Então, essa atividade 3, ela está fazendo uma relação entre as atividades agrícolas, eu vou falar não só de agricultura, mas vou falar também de pecuária, que é a criação de animais, e falando da interferência delas na emissão de GEs. E aí a pergunta é, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o efeito estufa? Minimizar é diminuir. Para a gente saber como diminuir, a gente tem que saber o que práticas agrícolas devastadoras causam. Então, por exemplo, que práticas agrícolas devastadoras existem? O desmatamento, a queimada. Por que o desmatamento é devastador? Porque com menor quantidade de árvores, vai ter uma menor absorção de dióxido de carbono. Então, isso é ruim, desmatamento é ruim. Queimadas, além de reduzir a quantidade de florestas nativas, ainda vai aumentar a emissão de GEs por causa das queimadas, que vai liberar os gases de efeito estufa. Além disso, falando da pecuária, eu não sei se vocês sabiam disso, mas os pesquisadores estimam que o rebanho bovino seja responsável por 1/4 das emissões de GEs, dos gases de efeito estufa. Sabiam disso? Tem uma matéria que é muito legal, vou conectar ela aqui para vocês verem, olha. Essa matéria é da revista Super Interessante, da Super Abril. Ela fala um pouco sobre a influência, né, do rebanho bovino no aquecimento global. É bem interessante. O verdadeiro papel dos bois no aquecimento global. Eu não sei se vocês sabem, mas os animais, os bois, eles acabam emitindo metano pelo processo digestivo deles, né? Então, isso acaba contribuindo para o efeito estufa. Olha aqui, acompanhe comigo. O metano CH4 em forma de gás é o grande subproduto da digestão dos bois e de todos os outros ruminantes, como ovelhas e girafas. Esse gás se acumula no rumen, que é o principal dos 4 estômagos desse bicho, e sai pela boca, não pelo escapamento, não pelo bumbum. Vamos dizer assim, sai pela boca, né? Só para vocês terem uma ideia, né? 1/4 dos gases de efeito estufa é liberado pela boca desses ruminantes. Então, no caso do Brasil, isso é muito sério, sabe por quê? Porque no nosso país a gente tem mais bois do que pessoas. Estima-se que no Brasil nós tenhamos algo em torno de 212 milhões de cabeças de gado. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de metano sendo emitido pelo nosso rebanho. Isso é muito, muito sério. Então, espero que vocês tenham gostado dessa informação aqui, porque nem todo mundo sabe dessa relação entre pecuária e efeito estufa e aquecimento global. Aí, voltando para o PET. Então, a gente agora já sabe o que agrava o efeito estufa. Se a gente quer práticas agrícolas para minimizar, ou seja, para diminuir, o que a gente tem que priorizar? O que os agricultores, os pecuaristas deveriam fazer? Eles deveriam investir em práticas mais sustentáveis. Por exemplo, a agroecologia, onde queimadas e desflorestamentos são evitados. E, além disso, um fato muito importante seria a redução do rebanho de ruminantes, principalmente o bovino, que no Brasil equivale a mais de 200 milhões de cabeças de gado. Só que para isso a gente teria que consumir menos carne. Então daí a importância de mudar inclusive os nossos hábitos alimentares. Beleza? Agora a gente vai construir uma resposta com toda essa explicação. Acompanhe comigo. Vamos lá então, ó. É preciso investir em práticas mais sustentáveis, como a agroecologia
agroecologia. Além disso, é necessário evitar aí vou continuar aqui embaixo. É necessário evitar as queimadas e o desmatamento. É muito importante também que os pecuaristas reduzam o rebanho de ruminantes, especialmente o bovino, uma vez que bois e vacas são responsáveis por aproximadamente 1/4 da emissão de GES no planeta. Só no Brasil, aqui é ponto, tá? No planeta, ponto. São mais de 200 milhões de cabeças de gado. Vamos ver então como é que ficou a resposta. Essa é muito interessante, olha. Então é preciso investir em práticas mais sustentáveis como a agroecologia. Além disso, é necessário evitar as queimadas e o desmatamento. É muito importante também que os pecuaristas, que são os criadores de animais, reduzam o rebanho de ruminantes, especialmente o bovino, uma vez que bois e vacas são responsáveis por aproximadamente 1/4 da emissão de GES no planeta. Só no Brasil são mais de 200 milhões de cabeças de gado. Então, muito bem, fizemos o exercício 3. Para responder o exercício 4, a gente tem que analisar a charge. Vou ajudar vocês a fazer essa análise. Então, vamos lá, ó. A conversa é: e o aquecimento global? Vamos lá pegar onda antes que ela venha nos pegar. Então, eles estão falando aqui da elevação do nível dos oceanos. Por que acontece essa elevação do nível dos oceanos? Por conta do derretimento do gelo polar, que vai fazer com que a quantidade de água presente nos oceanos aumente nos próximos anos, tá? Então, a charge ela faz referência a um grave problema gerado pelo aquecimento global. Vamos para a atividade 4. Observe a charge, já observamos. A letra A, explique como ocorre o aquecimento global. Então, é aquilo que eu expliquei na aula de conteúdo. Acontece quando há um excesso de GES na atmosfera e faz com que a radiação solar fique mais retida na atmosfera e na superfície terrestre, aumentando a temperatura. Agora é hora de construir uma resposta. Então, acompanhem comigo. Acontece quando o excesso de GES, gases de efeito estufa, na atmosfera faz com que a radiação solar fique mais retida na superfície terrestre e na própria atmosfera, o que leva ao aumento da temperatura na Terra. Então, vamos ver como é que ficou, se faz sentido.
Acontece quando o excesso de GEs na atmosfera faz com que a radiação solar fique mais retida na superfície terrestre e na própria atmosfera, o que leva ao aumento da temperatura na Terra. Então é assim que ocorre o aquecimento global, letra B. Qual fenômeno causado pelo aquecimento global os personagens se referem? Então eles se referem à elevação do nível do mar, dos oceanos, devido ao derretimento do gelo polar. Então vamos responder. Então, eles se referem à elevação do nível dos oceanos devido ao derretimento do gelo polar em função da elevação das temperaturas. Beleza, pessoal? Então, ó, eles se referem à elevação do nível dos oceanos devido ao derretimento do gelo polar em função da elevação das temperaturas. Por isso que eles falam que a onda tá vindo pegar eles, entendeu? Então, vamos pegar a onda antes que ela nos pegue, né? Então, letra C, descreva duas consequências do aquecimento global. Estamos no último exercício, lindo, maravilhoso. Então, um é o derretimento do gelo polar, né? Com esse derretimento, as massas de ar frio, como por exemplo uma massa que atua aqui no Brasil, é a MPA, a massa polar atlântica, elas podem ficar mais restritas. E assim, os invernos, eles podem ficar mais quentes, né? Ao invés de serem invernos bem frios. Além disso, a alteração dessas massas de ar podem fazer com que lugares que fossem mais chuvosos se tornem mais secos e vice-versa. Então, esse gelo polar, ele pode interferir completamente ao se derreter, ele pode causar não só a elevação dos oceanos, como a charge mostra, mas ele pode interferir completamente na circulação das massas de ar, né? E alteração da chuva. Então, isso é uma consequência muito grave. Agora é construir, então, a resposta. Então, vamos lá. Com o derretimento do gelo polar, vírgula, massas de ar frio, como a massa polar atlântica, essa atua muito no Brasil durante o inverno, que é a MPA, podem ficar mais fracas. Dessa forma, os invernos podem ser menos frios, né? Não vou colocar quentes, menos frios. E uma outra. Então, com a alteração das massas de ar, lugares que eram mais chuvosos podem se tornar mais secos e vice-versa. Então, ó, aqui é a primeira consequência. Então, com o derretimento de gelo polar, massas de ar frio, como a massa polar atlântica, podem ficar mais fracas. Dessa forma, os invernos podem ser menos frios. E a outra consequência, com a alteração das massas de ar, lugares que eram mais chuvosos podem se tornar mais secos e vice-versa. Então, alterações climáticas. Um beijo, até o volume 2 do PET, vou ficar com saudades.